Você já deve ter ouvido por aí que o número de bitcoins que você deve ter para ter uma vida confortável em um cenário de hiperbitcoinização da economia é 0,02 bitcoins, ou equivalente a 2 milhões de satoshis. Essa pergunta de quantos bitcoins você deve ter, ela permeia de fato a vida das pessoas que entenderam de fato que o Bitcoin não é só trading. Legal, trading excelente, dá para fazer uma grana. Não estou colocando isso em discussão e cada um faz o que bem quer. Eu estou falando daquele que de fato está no fundamento do negócio, que é o Bitcoin é um sistema de pagamento ponto a ponto e é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional e vem se mostrando uma poderosa reserva de valor com valorização média anual ali na casa dos 60%. Sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing, meu nome é Leandro Guerra e a gente vai navegar hoje brevemente sobre os principais conceitos que, vamos dizer assim, não é que justificam de uma forma científica extremamente precisa, mas que te dão uma luz, te dão uma direção para responder essa pergunta. Afinal, quantos bitcoins eu tenho que ter? Quantos satoshis, né, que é a menor unidade do Bitcoin, eu de fato preciso ter para diversos cenários de hiperbitcoinização da economia? Primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Imagine que nós chegamos em algum momento onde o Bitcoin se torne uma reserva de valor universal. Nós sabemos que o número de Bitcoins ele é finito, é 21 milhões, tá, de unidades. E se você for imaginar que nós no mundo temos 8 bilhões de pessoas em um cenário obviamente hipotético, que essa quantidade de bitcoins fosse dividida igualmente entre todas as pessoas, o que, né, nunca é o caso, não existe igualdade na natureza, cada pessoa teria aproximadamente ali 262 mil satoshis, o que dá 0,0026 bitcoins. Tá? Se você tiver 0,02, que são os 2 milhões, ao invés de 262 mil, você tem aproximadamente 10 vezes mais dinheiro do que uma média global hipotética se eles fossem distribuídos igualmente em todo o mundo. Então você ter 10 vezes mais dinheiro do que a média, se isso acontecesse hoje, por exemplo, no Brasil, o PIB per capita médio, se eu não me engano, é 11 mil dólares. Então, se você pudesse ter uma riqueza, né, equivalente a 110 mil dólares, né, nessa média per capita, realmente você seria uma pessoa muito diferenciada das demais. Né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, bem, você tem uma ideia de parametrização da economia em Bitcoin. Hoje, aproximadamente a riqueza mundial, toda ela somada, está ali na casa dos 400 trilhões de dólares. Se você dividisse esses 400 trilhões de dólares entre os 21 milhões de bitcoins, para você ter ali um valor da distribuição da riqueza, esses 0,02 bitcoins, os 2 milhões de satoshis, que é o número cabalístico que você deveria, de fato, almejar ter no mínimo, eles representariam ali uma economia na casa dos 380 mil dólares. Poxa, dependendo da sua idade do país que você mora, 380 mil dólares é uma quantidade significativa de dinheiro que te permitiria levar a vida adiante, supondo que você não vai ganhar nenhuma outra renda e não vai eventualmente compor esse dinheiro. O que nos leva a um outro ponto, que é o fato da deflação, tá? As pessoas têm na cabeça, principalmente os economistas formados e renomados, que eu não sei de onde eles pensam isso, né? Mas uma das críticas ao Bitcoin é que, por ele ser deflacionário, não geraria crescimento econômico. Por quê? Ao saber que o bem que você tem hoje, esse óculos, por exemplo, você quer comprar, né? Ele daqui 6 meses, 1 ano, ele vai ser mais barato, porque nós temos uma situação deflacionária,
você esperaria, não compraria o relógio agora e você compraria ele só mais para frente, você não giraria a economia. Pois bem, mas vamos supor que o verão estivesse começando hoje e eu não tenho óculos de sol e eu quero sair para ir na montanha, fazer hiking no meio da selva e eu preciso de um óculos escuro. Eu vou deixar de curtir o verão, de fazer aquilo que eu quero para poder esperar daqui 6 meses, quando é inverno? Não faz o menor sentido. Eu poderia dar aqui inúmeros outros exemplos para isso. Então, o fato de que você tem uma economia deflacionária, na verdade, ela gera riqueza para as pessoas e não o contrário, ela não para a economia, porque nós somos seres desejantes e nós temos necessidades imediatas. Né? Acabou o papel higiênico, vou no banheiro, não vou comprar papel para limpar a bunda porque daqui 6 meses vai estar metade do preço. Né? Enfim, como eu disse, os exemplos são inúmeros e eles são assim tão triviais que deixa essa ideia da inflação ridícula, né? De fato. Então, se você leva em consideração esse aspecto deflacionário do Bitcoin, você ter esse 0,02, dadas essas proporções, para efeitos de comparação que nós trouxemos aqui até o momento, é bastante razoável, que mesmo naquela base da economia global dos 400 milhões, porque o ponto de distribuir igualitariamente, a gente sabe que isso é extremamente utópico, mas a gente precisa de números para começar a ter ali um norte, ter uma referência. Depois tem essa outra aproximação que para mim é muito mais razoável, que é essa ideia de, vamos supor, pegar todo aquele valor dos ativos globais e dividir pela quantidade de bitcoins, porque aí você realmente poderia ter alguma coisa muito mais aproximada. Você pode, por exemplo, também comparar esse valor com o valor de mercado do ouro, e aí você também tem uma estimativa de que você poderia ter. Um outro ponto que você pode levar em consideração, tá, é que aproximadamente 4 milhões ou alguma coisa do tipo, 4, 5 milhões dos bitcoins eles já estão perdidos em carteiras que não tem mais a chave privada, etc. Então você reduz esse cara dos 21 milhões, na verdade aquilo que está disponível para circulação, esse número já é 17, não é mais 21. Então a gente já aumentou essa escassez de uma maneira dramática. Em um cenário de adoção em massa do Bitcoin, essa relativa pequena fração, tá, de 2 milhões de satoshis, nós teremos esse cara tendo uma proporção ainda maior do que essas contas iniciais que nós fizemos, essas suposições, tá? Então, são dessas bases comparativas que, como eu disse, não há nenhuma pretensão de ter alguma precisão de 20 casas decimais depois da vírgula, extremamente científica, etc. Mas a gente precisa de um norte, certo? Fala, beleza, vou comprar Bitcoin. Bem, em teoria você vai comprar indefinidamente. O quanto você puder, simplesmente você exponha a sua vida em risco do ponto de vista, né? De que tipo, eu vou deixar de comer, não vou pagar aluguel, morar debaixo da ponte para ter um Bitcoin. Bem, aí você me soa muito extremista. Mas se você encontra outras formas de manusear as duas coisas, você é uma pessoa extremamente sensata. Tá? Então, você tendo esse número, tá? Você tem um objetivo. E para mim o mais importante desse número é ter esse objetivo, que para muitas pessoas é aquilo que ela precisa para manter a motivação. Porque agora tá todo mundo muito bem, muito feliz, Bitcoin ali orbitando os 100 mil dólares. Eu já vi esse treco cair mais de uma vez 90%. Isso significa que se repetisse uma queda de 90%, que eu acho improvável, pode acontecer, né? Não sou o dono do mercado. Se ele referenciado ao dólar cai 90%, significa que esse troço vai ali para casa dos 10, 15 mil, tá? Tem gente que vai entrar em pânico e em delírio. Vai alucinar, falou que a bolha estourou e etc. Mas são pessoas que não têm, né, naturalmente, a história. E aí, se você não tem esse objetivo, tá, concreto, 2 milhões de satoshis, 0,02 bitcoins que o Leandro falou. Quando cair, você vai ficar desesperado. Até para menos, se cair para 75 já tem um monte de gente hoje que começa a chorar na cueca. Tá? Mas aí você fala, bem, caiu. Pô, o negócio não vai subir, não tem mais como sumir isso daí. Isso veio para ficar. Então significa que aquela mesma quantidade de reais, eu comprava 10 satoshis, um exemplo fictício,
Agora que caiu pela metade, eu posso comprar 20. Então, com a mesma quantidade de reais, eu consigo comprar o dobro dos satoshis e me aproximar mais daquela meta. É uma meta. Aí você faz que nem a Dilma. A hora que, né, você chegar na meta, não é que nós vamos deixar uma meta fixa. A gente vai deixar a meta aberta e aí quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. Nesse caso, né, o modelo de gestão de risco Dilma Rousseff faz absolutamente sentido. Beleza, meus queridos? Só para elucidar um pouco mais esse contexto, eu adoraria que vocês aqui nos comentários colocassem as objeções que vocês têm e dúvidas também com o Bitcoin. Terei um prazer de reuni-las e responder uma a uma em uma próxima aula dedicada a isso. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês, a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.